Olá, boas-vindas à nossa exploração de hoje. Nós vamos desvendar as verdadeiras origens históricas de uma das criaturas mais fascinantes e imponentes que já apareceram nos textos antigos. Há séculos, o famoso monstro bíblico desperta curiosidade, medo e, claro, muito debate. Mas a verdade por trás desse mito, olha, é muito mais rica do que a maioria imagina. Vamos lá? Para começar a desenrolar esse mistério, a gente precisa fazer aquela pergunta fundamental que tem intrigado as pessoas por gerações a fio. Afinal de contas, o que é exatamente o Leviatã? Sabe, sempre que a gente lê uma descrição antiga super enigmática, a nossa tendência natural é logo tentar encontrar um equivalente perfeitinho no mundo de hoje. É muito comum que a gente tente projetar a nossa zoologia moderna em cima desses textos da antiguidade. Tem quem aposte que era um crocodilo, por causa daquelas menções sobre escamas rígidas e dentes enormes. Outros dizem que com certeza era um dinossauro que conseguiu sobreviver, ou até mesmo uma baleia colossal. Mas a grande verdade é que tentar reduzir o Leviatã a um animal catalogado na biologia moderna simplesmente não ajuda a entender a mensagem original. Não explica de fato o que os autores queriam dizer. Então, vamos para a nossa primeira grande questão: o dragão da Bíblia e as origens do mito. Nós costumamos associar muito a imagem desse monstro à figura clássica de um dragão, né? E se a gente for ler a descrição lá no livro de Jó, fica evidente que o negócio ganha uma escala totalmente cinematográfica. A criatura cospe fogo, faz a água ferver. É absolutamente claro que a gente está lidando com uma fera extraordinária e fantástica, e não com um simples animal que a gente veria documentado num safari da vida selvagem. E aqui tem um detalhe que é uma verdadeira virada de chave para entender tudo isso. Quando as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego antigo, os tradutores usaram a palavra drácon. Mas olha que curioso. Drácon, na época, significava apenas uma serpente terrível e muito perigosa. Ou seja, a ideia moderna que a gente tem na cabeça hoje sobre o que é um dragão cuspidor de fogo, na verdade é que derivou do Leviatã. As descrições literárias do Leviatã acabaram moldando os dragões da nossa cultura pop atual, e não o contrário. Agora a gente chega num ponto crucial: a descoberta em Ugarit. Para pegar o fio da meada dessa origem real, precisamos falar de um marco arqueológico incrível. Imagina só o cenário. Estamos em 1928, na região da antiga cidade de Ugarit, que fica na atual Síria. Arqueólogos acabam desenterrando milhares e milhares de tábuas de argila do século 13 e 12 a.C. E essas tábuas cananeias estavam recheadas de mitos locais. Elas foram literalmente a peça que faltava no quebra-cabeça histórico para a gente decifrar os termos que os autores hebraicos usariam séculos mais tarde. Entre essas ruínas de argila estava o famoso ciclo de Baal. E o que esse mito conta? É a história de Baal, o deus da tempestade, entrando em uma batalha feroz contra as águas caóticas de um deus marinho chamado Yam. E adivinha como o Yam também era chamado? Litan, ou Lotan, que não é nada menos que uma gigantesca serpente marinha de 7 cabeças. No épico, Baal usa armas mágicas para esmagar as cabeças desse monstro e finalmente colocar ordem no pedaço. O que nos leva ao próximo passo para entender a criatura: o simbolismo do caos. Com essa descoberta em Ugarit na mão, aquilo que antes parecia só uma alucinação zoológica de repente faz total sentido como um baita simbolismo sobre o caos primordial. Quando a gente coloca o mito cananeu de um lado, onde Baal esmaga as cabeças da serpente, e o Salmo 74 do outro, os paralelos são simplesmente inegáveis. O autor hebraico, que estava lamentando a destruição de Jerusalém, usa exatamente a mesma imagem poética: o Criador esmagando as múltiplas cabeças do Leviatã e dividindo o mar. É o mesmo vocabulário dramático aplicado a uma nova tradição, sempre para evocar poder e esperança. E olha, essa ideia rolava solpa na antiguidade. É um tema absurdamente recorrente por todo o Antigo Oriente Próximo, seja lá na Babilônia, com o deus Marduk derrotando a deusa do mar Tiamat, ou nos textos hebraicos, com a derrota do Leviatã, a receita é a mesma. Para que se possa estabelecer a ordem cósmica, rios fluindo e as estações do ano funcionando direitinho, a divindade precisa primeiro derrotar o grande monstro caótico do fundo do mar. O Leviatã era a personificação exata do caos ameaçando engolir a criação. Esse símbolo era tão, mas tão potente que virou uma baita ferramenta literária. No livro de Isaías, por exemplo, a figura do Leviatã aparece como uma metáfora perfeita para representar uma nação inimiga, uma futura força política opressora. E sabe o que é mais fascinante? O texto pega emprestado expressões exatas dos mitos antigos, como a frase serpente escorregadia, que veio direto daqueles épicos de Ugarit. Não dá para negar essa conexão profunda com as fábulas do passado.
Seguindo em frente, vamos analisar o famosíssimo discurso de Jó. Todo esse contexto cultural nos leva à descrição mais de cair o queixo da besta na literatura antiga. A cena aqui é épica. O próprio Deus fala de dentro de um redemoinho uma tempestade imensa e lança uma enxurrada de perguntas retóricas para Jó. Você consegue pescar o Leviatã com um anzol? É capaz de colocar uma corda nele? E a resposta implícita, claro, é um gigantesco não. Absolutamente nenhum mortal brinca com o Leviatã. É o ultimato retórico. A criatura é usada nesse discurso para bater o martelo e mostrar quem é que manda na existência. Fica muito bem estabelecido que o Criador tem um controle absoluto, total e inquestionável sobre o universo e as suas forças mais selvagens. E a humanidade? Bom, a gente tem limitações severas perante a imensidão do cosmos, né? Mas calma lá, que o jogo vira. Presta muita atenção no que acontece quando lemos o Salmo 104. De repente, de uma hora para outra, aquele monstro aterrorizante, cósmico, ganha uma nova roupagem. O texto diz de forma super tranquila que o vasto mar abriga os navios, os animais comuns e o Leviatã, que, vejam só, foi criado simplesmente para que a divindade pudesse se divertir e brincar com ele na água. Vocês têm noção dessa mudança? É maravilhoso, porque ilustra a suprema demonstração de poder. O monstro tenebroso do caos, que nas outras culturas da região exigia guerras épicas e armas mágicas para ser derrotado, virou, na prática, o patinho de borracha cósmico do Criador. A força indomável de antes, agora totalmente dócil, inofensiva e submissa, não passando de um mero mascote divino no oceano. Para fecharmos, vamos explorar a quinta e última parte: o legado do Leviatã e a evolução do mito. A história é viva e o mito, obviamente, não parou no tempo. Acompanhar a evolução do Leviatã ao longo dos séculos é uma verdadeira viagem. Ele se adapta a absolutamente tudo que o ser humano precisa expressar. No judaísmo rabínico, a promessa era que a carne salgada do Leviatã seria servida num banquete cósmico no fim dos tempos. Os grupos gnósticos viram nele o Ouroboros, aquela famosa serpente mordendo o próprio rabo. Durante a Idade Média, virou a cara do pecado capital da inveja. Em 1651, o filósofo Thomas Hobbes usa a criatura como símbolo do poder absoluto esmagador do Estado. Dali para frente, influenciou o clássico da literatura Moby Dick e, incrivelmente, acabou até como um grande símbolo do ocultismo moderno. É de explodir a cabeça, não é? E tudo isso nos deixa com um pensamento final super provocativo. Considerando que essa imagem antiga, que nasceu lá atrás só para explicar as águas caóticas da criação, já foi reinventada trocentas vezes pela humanidade, do medo da morte ao poder da política, o que será que vem a seguir? Qual será a nova cara que o Leviatã vai assumir na sociedade do futuro? É a prova definitiva de que os grandes mitos da humanidade nunca morrem, eles apenas mudam de forma. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta nossa exploração. Até a próxima!